A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Como de sempre, irmãos, a gente coloca uma revelação aqui para quando a nossa querida Irmandade acordar, que vai tomar o cafezinho, sempre muitos levantam na comunhão. Deixa lá no canal do irmão Paulo, como muitos me falam aí, né? Ligar o celular e ouvir as coisas boas que Deus tem preparado. E olha, esta revelação de hoje, irmãos, me surpreendeu por uma parte que a serva de Deus falou, que Deus revelou para ela em sonho, o que a serva de Deus narra aí, irmãos, praticamente ela no final ela acaba distinguindo, né? Discernindo, melhor dizendo, o sonho, a revelação. A serva de Deus falou algo aí, irmãos, no pé seco, um pé de frutas, né? Com galhos secos e ter amora bem, né, irmãos, maduras. O qual que dá dupla interpretação. E a serva de Deus interpretou que seriam as bênçãos entrando em sua casa, que ela estava passando necessidade quando veio aí esse auxílio emergencial, que não só foi a serva de Deus, foi várias pessoas, vários irmãos aí que passou por essa provação. Lembrando, irmãos, que antes desse auxílio emergencial, eu precisava comprar algo para minha filha e estava meio apertado. E eu falei para a esposa, vamos pegar o Bolsa Família dela, que a gente compra as coisas para ela, porque o Bolsa Família que nós estava pegando, o antigo, né, que dava 250, parece, a gente só usava para menina mesmo, né, só usava para menina, para comprar alguma coisa, um material de escola, alguma coisa assim. Aqui no Paraná não dá uniforme, a gente tem que comprar, material de escola não dá aqui no Paraná, a gente tem que comprar, e eu fui nesse sentido. Fomos lá no CRAS, né, onde fica ali a psicóloga, irmãos, assistente social, e chegamos ali, teve uma assistente social, se passando por psicóloga também, que ela falou que era psicóloga, e ela veio a falar que não ia resolver o meu caso, porque nós brasileiros, né, ela era assim, uma pessoa um pouco negra, né, mas não tinha nada de africano nem nada, ela era brasileira, mas ela veio falando na base da humilhação, né? Que nós brasileiros não queremos trabalhar, só queremos viver do governo. Eu falei para ela, minha senhora, eu estou quase me aposentando, eu trabalhei 32 anos, o máximo que eu fiquei desempregado aí foi 2, 3 meses, que já corri atrás de emprego, sempre paguei meus impostos, e agora é hora do governo me ajudar. E se o governo disponibiliza e eu estou dentro, né, do que ele paga ali, então eu quero o que eu tenho por direito, que tudo a gente paga ICMS, paga imposto federal, estadual, então é hora da gente, né, ter quando precisa. E ela falou, mas mesmo assim eu não vou resolver o teu problema, porque lá fora, os pessoal lá de fora estão vindo para o Brasil trabalhar no lugar de vocês, que não quer saber de nada. Praticamente ela me chamou de vagabundo ali, em outras palavras. E eu saí dali muito chateado, eu falei, eu não podia passar por isso. Eu sirvo um Deus que tudo pode, né? Mas fui, não gostei da reação, logicamente, mas fui até educado com ela, que saí de lá sem falar nada. Irmãos, não demorou 2 meses. Não demorou 2 meses. Veio a pandemia, como a serva de Deus narrou no final. E olha só, irmãos. De R$ 250 que a gente estava recebendo, fui ganhar 1.200. Porque era 600 da menina e 600 meu. Que o governo ali, para também muitas pessoas precisando e para gerar a economia, né, para que o Brasil tivesse dinheiro para rodar no país, o governo fez isso. Se teve que usar a máquina ali, o maquinário do Banco Central para fazer mais dinheiro, que poderia gerar até a inflação, né? Não sei o que foi feito. Só sei que entrou mais dinheiro no Brasil. O nosso presidente aí preferiu, ou se preferiu não, ele
Ele mesmo quis fazer a distribuição. Olha a diferença, ele podia mandar para cada estado distribuir para os seus munícipes. Não, ele mesmo, não. A Caixa Econômica que vai distribuir esse valor. Uma coisa muito boa ele fez. Que se mandasse para algum estado, eu poderia ter o quê? Né? Alguém não repassar essa parte. E alguém ficar faltando. Aí iria sobrecair sobre o governo. Mas não vamos falar sobre o governo aqui. Vamos falar sobre essa revelação linda que a serva de Deus falou aí. E que ela foi também atendida. Deus chegou ao encontro dela, como chegou no meu, chegou no seu. Acabou os 1.200, só continua aí com o Auxílio Brasil, né? Mas, irmãos, o que nós temos que falar sobre isso é que Deus mostrou para a serva de Deus que ia criar um caminho, deu a revelação para ela. E só que a primeira revelação que vocês vão ouvir aí, Deus mostra uma coisa bem escura, que ela vê aí uma nuvem, né? E no meio da nuvem escura um buraco, assim como que estava se fechando o tempo, tá uma coisa feia. Que é o que a gente passa as provas às vezes, irmãos. A gente passa cada provação que a gente acha que a tempestade vai vir, mas Deus sempre faz o sol sobressair, o arco-íris, a chuva passa e clareia na nossa vida. É o caminho de Deus na nossa vida. E a serva de Deus também falou no final dos galhos secos da árvore em que dava frutos, né? Que, se não me engano, é a mora que ela falou aí. Acho que é a mora. Vamos ouvir aí. Irmãos, e que ela falou que estavam maduros. Também podemos usar para essa parte, irmãos, que Deus deu para a serva de Deus, e que quando estava maduro, que Deus iria, né? E o encontro dela iria ali suprir a necessidade dela, né? Ia ter fartura. Mas também podemos, irmã, falar nessa parte sobre os frutos que Deus recolheu em 2020 e 2021, que não foram poucos. Foram muitos frutos maduros no pé em que Deus passou na terra e levou para o seu reino de glória. Isso mesmo, foram esses frutos também que o Senhor recolheu, né? Porque muitos falam, a pandemia veio, os crentes não tiveram poder de curar um Covid. Irmãos, quem permitiu foi Deus. Quem permitiu de levar foi Ele. Quem permitiu de deixar foi Ele. Nós temos que obedecer o mandado de Deus. E nunca falar esse tipo de coisa, que nós vamos estar blasfemando contra Deus, irmãos. Nada cai, não cai uma folha de uma árvore, sendo que Deus não permita na nossa vida, irmãos. Entendeu? Então, irmãos, vamos ouvir o áudio da serva de Deus, uma revelação linda. A serva de Deus, eu vou chamar ela no nome aí de Mara, né? Eu vou ocultar o nome dela por pedido dela. Vou colocar o nome de Mara. Mas vocês vão ouvir o que a serva de Deus está falando bem nítido, que Deus mostrou na vida dela, irmãos. Coisa linda, irmãos. Irmãos, compartilhe, dê o seu joinha. Vai ter mais revelações. É que veio muitas revelações, testemunho. Eu deixei numa pastinha. Cada dia eu vou postar uma aqui, irmãos. Não dá para postar tudo ao mesmo tempo, senão o áudio fica comprido. Mas cada dia eu vou colocar uma revelação para nossa querida Irmandade. Vamos aí, irmão, então compartilhar, dar o joinha, irmãos. E que todos neste sábado maravilhoso, culto à noite, no domingo de manhã, irmãos, só felicidade, né? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Ouça o áudio, vou ouvir junto com vocês, tá bom? Fique com Deus. Paz Deus, irmão Paulo. Queria contar por irmão um sonho que eu tive. Assim, tem uns 2 meses atrás, agora, né, quando tava aquela chuva lá em Minas, que tava rodando tudo quanto é coisa com a água. Mas eu nem tava me preocupando, assim, tava chovendo no Paraná, né? Aí, quando foi 6 horas da manhã um dia, né, minha filha saiu pro colégio, e eu fechei a porta, tinha feito café para ela e voltei a deitar, e deitei assim, virada para a beira, me tampei, pensei, daqui a pouco eu vou levantar, deitar mais um pouquinho. Aí, irmão, adormeceu o meu corpo. Meu corpo adormeceu, eu fiquei com a cabeça normal, pensei, vai dar pesadeira ou com a luz acesa. Aí naquele sumiu minha mente, assim, eu apaguei. Mas eu já saí para fora, assim, parece que
passei por uma dorma, assim, eu saí para fora. E quando eu levantei da cama, que eu saí para fora, assim, eu vi que dentro da minha casa tinha água limpa, né? Tinha dado, parecendo que tinha dado uma chuva, sabe? Quando dá aquela chuva, assim, durante a noite, que você levanta de manhã cedo, o sol tá saindo, mas o céu tá azul, tá limpinho, aquele sol tá brilhando. E assim aconteceu comigo. Eu abri a porta, só que eu não desci a escada, porque vira à direita eu desço uma escada, né? Porque eu moro num apartamento, segundo andar. E eu não desci a escada, eu fui reta assim, ó. Não fui. Tem que dobrar uma esquina aqui para ir na casa da minha irmã, na rua de trás. Eu fui reto na casa da minha irmã assim. E cheguei lá e falei, bati palma, ela saiu na porta, falei, choveu aí, molhou a tua casa? Ela falou, molhou. É, tem bastante água dentro de casa. Aí eu virei as costas assim e voltei. Quando eu voltei, assim, aquele sol brilhando, assim, tinha acabado de sair, assim. Eu vi que os passarinhos começaram a voar, aquela bando de passarinhos, assim, como se estivesse correndo de alguma coisa, assim. Aí eu olhei, assim, pro sol, o céu limpinho, azul, aquele sol, coisa mais linda, aí ele preteou. Ficou negro, até com um buraco negro, assim, no meio. Preteou, se escureceu o mundo. Aí eu falei assim pra minha filha, assim, Gabi, sai pra fora, o sol se escureceu. Aí ela saiu na porta, assim, e falou assim, mãe, bem que a mãe falou que a pandemia era pro final dos tempos. E naquilo, irmão, eu acordei, mas eu tava amortecida do mesmo jeito. Só tava com a cabeça movendo. Aí eu comecei a clamar a Deus. Falei, Senhor, será que eu vou ficar aqui travada? E comecei a fazer força. Até que eu consegui mexer com as pernas, com os braços, para me voltar normal. Aí eu fiquei até com meu coração disparado, assim. Eu corri na janela para ver se o mundo tava escuro mesmo. E tava bem claro, irmão. Tava o sol normal. Parecia ser tão real, não sei se foi um sonho, se foi uma visão que eu tive. Parecia ser muito real. Também, irmão, na pandemia, eu fiquei muito preocupada quando os ônibus pararam e a gente não conseguia ir trabalhar. Eu pensei assim, como que o povo vai viver? No meu prédio tem tanta gente que tem criança pequena, ninguém pode trabalhar, e eu não podia ir para o meu trabalho. Então eu fiquei muito provada, irmã. O mundo inteiro ficou provado, né, irmão? É uma aflição de alma, uma aflição na minha vida, no meu coração. E eu olhava para fora, não podia ir para lugar nenhum. E aí eu comecei a me preocupar. Aí quando foi à noite, irmão, eu tive um sonho que eu subi uma montanha como se fosse numa fazenda, mas não tinha gado. Junto com meu filho, minha nora. E sempre no meu sonho tem um piazinho que acompanha nós, mas esse piazinho não é nosso, não é de ninguém, ele acompanha, um piazinho dos 3 anos. E nós subimos aquela montanha junto com a minha nora, meu filho e a minha filha, e esse piazinho. Só que aquela fazenda tava tipo um pasto, mas tudo seco, irmão, tudo seco. Só aquela montanha que eu subi que tava verdinha. E quando eu subi naquela montanha, eu olhei para baixo assim, tava tudo seco. Daí eu falei assim, vamos descer. Falei pro meu filho, vamos descer lá porque tem um monte de pé de amora. Mas aqueles pés de amora, é aqueles galhos retos assim, não tinha galho deitado para lado nenhum, tudo retinho aqueles galhos assim. Mas tudo seco, sabe? Aquela carreira de pé de amora, tudo seco, seco, seco mesmo. Mas tinha fruto, irmão, do pé às pontas, assim. Aquele fruto bonito, mas tinha tanta amora naquele pé, e aquelas amoras tudo madura. E tão linda aquelas amoras num pé seco. Aí eu falava pro meu filho, olha, o pé seco já não tem folha verde, não tem nada, e com tanto fruto maduro, olha para você ver que coisa mais linda. Parecia que tava na madeira, assim, ó. Aquelas amoronas muito graúda, muito lindo aquele fruto. E daí eu acordei. Eu acordei e comecei a imaginar aquilo dali. E daí Deus põe na minha mente assim, até nas varas seca que não tem mais, que já está seco, vai produzir, mas o meu povo não vai perecer. Foi o que veio na minha mente assim, no meu pensamento. Eu pensei, olha, Deus não vai deixar nós perecer.
Aí passou umas 2 semanas, aí já veio o auxílio emergencial, né, pro povo. Aí passou aquela preocupação minha e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Que Deus não ia deixar e não vai deixar nem nos últimos tempos nós perecer, né, irmão Paulo? Porque Deus vai produzir, né? Até nas plantas que tiver seco, o Senhor manda fruto e não deixa o povo dele perecer. Foi o que eu pensei, assim, irmão. Depois daquele sonho que eu tive, tipo uma revelação, parecia muito real.